Bom, eu sou o João. Eu sou a Maria Cristina. A gente vai falar sobre furtos e estelionatos no município do Rio Grande do Sul no primeiro semestre de 2020. E eu vou falar sobre os estelionatos. Então, primeiro eu fiz minha ligação entre o Colab e o Drive. Depois eu botei minha dataset, então, chama estelionato 2020. E depois eu apresentei meus dados. Então, com o número de linhas, número de colunas e os nomes das colunas apresentados abaixo. Depois no 2 eu fiz a coluna de março com uma análise estatística, um histograma e um boxplot. Então, eu fiz a coluna de março com uma média, soma, desvio padrão, valor mínimo, valor máximo, mediana. E eu coloquei um describe para deixar os dados mais organizados. E aqui um histograma dos estelionatos no mês de março de 2020 do município do Rio Grande do Sul. E um boxplot, o boxplot dos estelionatos no mês de março de 2020. No 3 eu fiz o agrupamento dos municípios de março, com contagem e gráfico de pizza. Então, primeiramente, eu fiz a contagem, depois o agrupamento, e em seguida o gráfico de pizza mostrando a porcentagem de estelionatos em cada município. No 4 eu fiz o uso de bibliotecas para o exercício 5, que é o Soma Axis, e o 6 o Dados Rename. Então no 5, como eu disse, eu adicionei uma coluna chamada média semestral, para fazer uma comparação entre todos os meses, e no 6 eu alterei o nome das minhas colunas. Então, municípios que era minúsculo para municípios maiúsculo, e janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho foi para Jan 20, fevereiro 20, março 20 e assim por diante. No 7 eu fiz uma tabela dinâmica, ou pivot table, e dei destaque ao mês de março, que é o mês que a gente vai fazer uma análise. Então, o março destacado para uma menor análise de destaque entre todos os outros dados. E no 8 uma subtabela com filtro. Então, eu fiz um filtro do primeiro município, que chama Aceguá, por ordem alfabética, que apresenta um total de 0 estelionatos, até o município de Porto Alegre, que é o município com o maior número de estelionatos. Então, eu fiz esse filtro e apliquei uma subtabela apresentada aí. Agora eu vou falar sobre os furtos no município de Rio Grande do Sul em 2020. Primeiro eu apresentei meus dados, coloquei meus dados brutos apresentando também todas as minhas quantidade de linhas, quantidade de colunas e o nome de todas as colunas. Em seguida, no exercício 2, eu fiz uma análise desses dados, calculando o total de furtos, média, desvio padrão, mínimo, máximo, mediana, e usei o Describe para conseguir deixar esses dados mais sucintos e claros. E também utilizei um histograma para conseguir ter uma outra observação dos dados. No exercício 3, eu fiz um agrupamento dos meus dados e também utilizei um gráfico de pizza, para também melhor observar as características que estou analisando. E nisso eu pude ver que, por exemplo, Porto Alegre é um município, no mês de março, que teve mais número de furtos em 2020. Já no exercício 4, para estudar outras bibliotecas, eu estudei e utilizei o Axis e o Rename no exercício 5 e no exercício 6, respectivamente. No exercício 5, de inserir uma nova coluna, eu utilizei o Soma Axis para conseguir calcular a minha nova coluna, que seria a coluna de média semestral dos furtos. E no exercício 6, eu usei o Rename para conseguir renomear as minhas colunas dos meus dados brutos, mudando os municípios de letra minúscula para letra maiúscula e janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho para Jan 20, fevereiro, Fev 20 e assim por diante. No meu exercício 7, eu utilizei o Pivot Table para fazer uma nova tabela, deixando todos os meses que estou analisando, mas dando um enfoque para o mês de março, que é o mês que eu estou analisando mais diretamente. No exercício 8 de subtabelas, eu criei um filtro que analisaria os municípios da letra A. Então, assim, ficam os municípios de Aceguá até Áurea, seus municípios com a letra A do Rio Grande do Sul, e assim os dados do mês de março desses municípios especificamente. Agora a gente vai falar sobre a junção das nossas análises e a comparação das características que analisamos. Então, primeiro a gente apontou um gráfico de linhas comparando os furtos e os estelionatos. Os furtos vão aparecer em azul e os estelionatos em laranja. Então, a gente pode observar que em todos os casos, os furtos são superiores aos estelionatos. A gente pode dar um grande destaque ao município de Porto Alegre, que é esse grande, que apresenta quase 1.400 furtos e estelionatos cerca de 500. Então, a gente pode dizer que os estelionatos são um terço, basicamente, dos furtos nos municípios do Rio Grande do Sul.
A gente também fez uma comparação da média dos furtos e estelionatos nos meses de fevereiro, março e abril. A gente escolheu esses meses especificamente para poder fazer uma análise associada à pandemia que teve nesse ano. Assim, a gente pode ver que, por exemplo, os furtos que têm uma relação com pessoas na rua e fora de casa, com a pandemia houve uma diminuição dos furtos. Já os estelionatos que são feitos online, teve um aumento na pandemia, porque as pessoas estavam em casa e esse era um método mais fácil de fazer os crimes no período que estávamos passando. Então, esse era um outro tipo de comparação que pode ser feito.